Aqui é Eduardo Pastore e este é o MX3, teu podcast sobre música, mundo e mudança. Hoje a gente trouxe um convidado que é uma lenda do rock de Brasília, uma pessoa que já viu de perto e já testemunhou a história da música autoral acontecendo. Não apenas testemunhou, mas ele promoveu, de certa maneira, a tua obra e a tua experiência, a tua história tem muito a ver com dar espaço para as bandas. E eu tenho certeza que se você está assistindo este podcast, você já conhece, já conheceu, talvez já tenha tocado nesse lugar. Estou com Rafael Lago. Rafael, obrigado por ter vindo. Valeu, meu querido. Agradeço muito estar aqui. Bem legal. E algumas pessoas te conhecem. Eu ouvi lá o Paulinho te chamando de Rafael Zeppelin. Rafael Zeppelin. O espaço acaba virando parte da história e parte da identidade da gente, né? Muito bom. É normal. Então, Rafael foi dono do Zeppelin. Quanto tempo, Rafael? Cara, uma história que começou em 2017, né? Teve uma pausa aí durante a pandemia e recomeçou agora em 23, né? Isso foi um tempo aí em que, posso dizer aqui por baixo, 500 bandas e artistas autorais passaram por lá. 500 bandas. É. Um espaço que nasceu com uma ideia, né, de ser um espaço para quem não tem espaço, né? Que era um momento que se vivia muito ali naquela época, 2017, né? Uma explosão aí de talentos, bandas espetaculares e sem lugar para tocar, né? E daí eu tinha um espacinho, né? Quem conheceu lá, né, viu que era um espacinho e falou, não, gente, dá um jeito aqui, né? E demos um jeito lá e assim foi. E nessa segunda leva agora já um espaço mais estruturado, né? Que na Asa Norte também, né? O primeiro foi no Guará, esse na Asa Norte é um espaço mais estruturado, com mais de 100 pessoas cabem ali, né? E com som mais de qualidade, um palco maior, né? Tá lá rodando. Eu saí agora da gestão do Zeppelin, passei adiante, tá com o Ricardo Baco. Mas continua, o rock tá rolando ainda por lá. É uma é um nome que acho que já entrou para a história da cidade, né? E eu conheci os dois espaços, gosto muito aqui da Asa Norte, mas tem uma memória assim É, carinhosa lá do Guará que era assim, primeiro que o Guará tem uma veia, né, do rock pulsando ali nas ruas e tem um calorzinho ali, né? sim. Dessas duas experiências eu posso dizer, sem medo de errar, que o Guará tem uma verve cultural muito mais forte, né, do que o plano piloto, né? É muito mais gente interessada em saber o que está acontecendo, em participar das coisas. Aqui na Zanorte o público é Mas caseiro, né? mais caseiro, mais frio, mais. É isso, não participam, né? Não me parece que há um interesse em fazer parte de um movimento, de estar lá junto, a tal, né, cena, né? Uhum. O Guará, não, o Guará, galera bem mais Bom, pilhada. começando aí já com uma provocação, inclusive nós combinamos esse episódio aqui porque a gente participou juntos de uma entrevista no Samamba Rock, no podcast. Vamos lá assistir. Entrevista muito legal com o Paulinho. E a gente começou a falar, olha, temos que falar de umas tretas aí, É, temos que botar uma pimenta, né, nessa conversa toda. E é por isso que o Rafael tá aqui, porque ele falou, eu gosto de botar o dedo na cara e puxar. E vamos começar com essa polêmica, né? Porque acho que na Asa Norte, na Asa Sul, aqui no plano, né? Parece que importa mais a lei do silêncio do que a não, cultura. sempre,
menor dúvida, né? É uma guerra, né? Uma luta todo dia. Um dos grandes pontos de estresse assim da minha vida lá no Zeppelin era, eu vou te falar, todos os dias. Quando começava o primeiro show da noite Aqui na aqui Zanorte. na Zanorte, eu pensava, será que é hoje? Será que é hoje que o Ibram vai bater aqui e vai me fechar? Vai me multar? Todas as noites eram assim. Todas as noites. Isso a gente carrega esse estresse constante aí, essa tensão constante, essa ameaça do poder público, né? Que é terrível, terrível. Isso porque você conheceu lá, né? Um espaço no subsolo, Tinha com proteção tratamento acústico. Sim. acústico, com, enfim, você na parte de cima ali de fora você praticamente não escutava, né? Inclusive perdi até cliente, porque muita gente que não conhecia o local passava na porta e falava, não, aqui não tá tendo show de nada. E ia embora, isso era muito comum, é muito comum, né? E mesmo assim, a gente vivendo sob ameaça, notificações, queixas, enfim. Daí é uma outra coisa, né? A concorrência que a gente sofre do poder público é terrível, terrível. Que na verdade, assim, aí gancho para até outros assuntos, mas é o principal concorrente do Zeppelin é o governo do Distrito Federal, né? Com ferramentas que nós não temos como combater, né? O que que você chama de concorrência, Rafael? É a parte de impostos ou é a parte de ter ações que te atrapalham? Veja, imagina que você está vivendo num mundo do capitalismo selvagem e daí você tem um produto que é música. E o GDF ele tem esse produto, música através dos financiamentos que eles fazem para festivais e shows gratuitos aí, né? Então ele já começa assim, né? O meu concorrente tem custo zero de produção, né? Ele banca tudo Com dinheiro público. com dinheiro público. Mas o meu concorrente tem uma outra vantagem, né? O meu concorrente pode ir lá e regular o seu volume, né? Até engasguei. É, Vamos falar de política? o seu concorrente pode ir lá e falar que você está muito barulhento, né? O dele não, porque o dele ele conseguiu uma licença prévia, então ele pode fazer o barulho dele lá, não tem Aliás, ele problema. pode fechar avenidas para fazer o Pode próprio fechar a show. avenida para fazer no meio da rua, né? O seu concorrente te cobra, né? Em impostos, uma parte do que você consegue faturar. O seu concorrente te fiscaliza, né? O seu concorrente, enfim. E é assim que a gente vai tentando viver, né? Então, Essa perspectiva, cara, é muito interessante, porque quem vai no show, num pub, ou que também vai num show público, uh, e artistas, inclusive, né? Porque às vezes o artista que consegue tocar num festivalzinho aí do governo vai receber um cachezinho bom. vai, bom, No bom, pub, paga bem. no pub, não, talvez, Não, num pub a gente tem que estar, bem ou mal, você tem que estar ligado a um fato real, que é o público. que é o público. Não tem, nossa, casa tal paga bem, casa tal paga mal. Não existe isso, né? Não existe isso. É claro, vão ter as exceções ali, tem gente que explora, tem gente que não. Mas de maneira geral é o seguinte: o dinheiro precisa entrar para ele poder sair. Então, se você tem ali uma bilheteria, aquela bilheteria rendeu 10, não há como pagar 11, 12, 15. Não há como, né? Não tem como. Então, se você lá tem sua banda e fala, não, meu cachê é tanto. Bom, beleza, seu cachê é 10 e a sua bilheteria deu 5, o empresário pode até tirar do bolso para te pagar aquela vez, mas vai ser a última vez que você vai tocar lá, né? Claro, é óbvio. Sim. Isso é óbvio, né? Então não há. No mundo real não há mecenato. Não tem como ter mecenato.
né? Já quando você está trabalhando com verba estatal, verba pública, aí sim é 100% mecenato, né? De quem tenha você escolhido ou não ser mecenas, você vai ser. E quanto a isso, e só isso eu não vejo como um problema, né? Porque eu acho que existem muitas manifestações culturais que precisam ser fomentadas. O, o grande problema é que essas ações elas são todas estanques. Então é um festivalzinho aqui, um showzinho acolá, um, uma casa aqui, outra casa acolá, e não se cria um movimento em que todo esse dinheiro, todo esse recurso é gasto e não há um movimento para fomento de uma cadeia, Perfeito. né? De uma cadeia produtiva, qualquer que seja o estilo. Quer dizer, temos um exemplo aqui, por exemplo, de sucesso. A gente tem um caso de sucesso aqui em Brasília, de bom uso do recurso público, né? Que foi um fenômeno dos anos 90, dos anos 2000, que é o Clube do Choro, Uhum. né? O Clube do Choro. Patrocínio, Petrobras, via Lei Rouanet, ou sei lá mais qual era a lei que eles utilizavam e utilizam ainda. Então tá lá, você cria a escola de choro, você cria um movimento, envolve várias pessoas, né? Muita gente acha que essas coisas são totalmente, como é que é a palavra, naturais, que elas acontecem sozinhas, né? Orgânicas, Orgânicas, espontâneas. espontâneas, não são espontâneas, né? A arte brasileira, o talento brasileiro é imenso, é gigante, encantaria qualquer um em diversos estilos e formatos. Você pode escolher um, como foi o caso do Clube do Choro, e fazer ele acontecer, né? Então você tinha escola, você tinha grandes artistas, meio Hamilton de Holanda, Gabriel Grossi, Dudu Maia, não sei, estou falando de gente que ganha Grammy, sabe? Que saiu daqui, né? Nossa, aí várias rodas de choro acontecendo em volta de todo esse grande movimento, né? Em vários lugares abraçando o choro. Deu uma caída nos últimos tempos, né? Não sei exatamente por quê, porque não é o meu estilo onde eu não acompanho. Mas enfim, gente que ganhou o mundo, né? E se você pensar, você tem ah, um paralelo disso com rock. Isso que Uhum. nós somos a capital do rock, hein, pessoal? Brasília, capital do rock. Autodenominada. Brasília, capital do rock. Nós temos isso, algum grande artista virou aí nos últimos 20 anos. Eu não conheço. A gente vai ter aí Scalene, não sei. Fica a provocação. Inclusive, algumas pessoas que já vieram conversar aqui, ah, essa coisa, né, do viés não é da disponibilidade, mas assim, parece que é um ponto de vista que não consegue abrir e enxerga os problemas da música, da cena, como uma ausência total do Estado, do fomento do Estado. Uhum. Então, assim, o problema é que o rock não é apoiado pelo Estado. E você vê com uma outra perspectiva. Você Sim, fala assim, olha, e você vem com a perspectiva de quem quer construir uma cadeia produtiva. claro. E veja, né, o dinheiro público, as pessoas têm que também entender um pouco de economia, cara. O dinheiro público, ele é um dinheiro que é retirado da produção Sim, econômica. Ele não é, não é gerado. ele não é gerado, ele é Não é sempre gerado. retirado. As pessoas têm que entender isso, cara. É, E aquele agente de plantão, quem quer que seja o partido que está lá, vai usar aquele recurso como plataforma para si próprio, né? Para sua própria crescimento, manutenção, perpetuação. Isso faz parte do comportamento dos agentes políticos. O homem, o animal é, político, né? É,
E você fala o seguinte, olha, o governo tira imposto do empresário, o governo bota show de graça, o governo te sanciona com a lei do silêncio, E outras e fiscalizações. outras fiscalizações. Inclusive, é, eu já ouvi falar que alguns órgãos, que eu não vou falar o nome, mas todo mundo pode fazer suas próprias interpretações, que cobram é, suborno, propina para deixar lugares funcionando. Isso Já aqui, ouvi falar. já ouvi falar? Não sei, né? Não sei se existe isso aqui no Brasil. Não sei, não sei. Então, será mesmo, né, cara, que essa visão, talvez, de pessoas que querem resolver os próprios problemas da cena do rock com a mão do Estado, não estão sendo, assim, muito ingênuas, cara? Não estão sendo, assim, estão se deixando levar como um fantoche? De certa forma, sim. Eu acredito muito na vontade que muita gente aqui na cidade tem de fazer as coisas acontecerem. E eu acho que é um pouco de ingenuidade também e uma visão talvez um pouco curta. Uma visão que se limita à arte em si, né? A arte em si. Talvez não consiga perceber que a arte em si ela precisa ser vista, ela precisa ser fomentada, ela precisa ser é, mercantilizada, porque a gente vive numa sociedade mercantil, né? É assim que se dá a relação das coisas, quer dizer, por que ela precisa ser mercantilizada? Porque os artistas eles têm que viver de alguma coisa. Os produtores têm que viver de alguma coisa, os donos das casas têm que viver de alguma coisa. Então, e você negar isso é a grande inocência da coisa, né? E eu acho que é muito isso que acontece. Então, quando eu vejo as leis de incentivo à cultura, que eu imagino elas, né, ou talvez o autor, o mentor dessas leis tenha tido a intenção de fomentar, de investir e fomentar, acabaram se tornando leis de sustento O indie dessas estatal. cadeias. Exato. Então são leis de sustento. Então é um produtor artístico capaz de levantar qualquer estrutura em que ele está ali sentado esperando virar o ano, virem os novos editais para que essas coisas aconteçam e o cara vai lá, rala e monta e pá, legal. Mas quando chega no outro ano ele precisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Então a galera começa a ver isso com uma certa normalidade. Porque ano após ano, já são quase 30 anos aí de FAQ, por exemplo, e as pessoas começam a ver isso ano após ano e é assim que é a vida. A vida é essa, né? Então, você olha do ponto de vista do fomento, onde se espera de um investimento em que em algum momento ele dê um retorno, ele comece a andar com as próprias pernas, ele comece a devolver, né? Uhum. Isso não acontece. Isso não acontece. Entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, isso não acontece. Isso não acontece. São mega festivais, são médios festivais, são mini festivais, são showzinhos, são várias. E as coisas não acontecem. A cidade não consegue gerar um contingente de público, né, um movimento artístico e Uhum. cultural que consuma os produtos para que essa coisa comece a andar. Então é isso, é um mecenato eterno, interminável, né? É uma dependência Uma dependência, eterna. uma dependência eterna. E quando. É o oposto da arte, né, cara? O artista que não se enxerga como independente, É, o que ele tem a dizer? eu acho que
também vem uma certa ilusão, assim. Talvez artisticamente, na hora do cara criar a peça dele, criar a música dele, ele pode ser livre, porque ele conta ali né? Ele pode ser livre, porque ele conta lá enfim, que ele vai conseguir gravar o disco dele, né? Porque ele está usando verba pública. Isso é legal, mas ele não entende a independência financeira dele, né? A dependência produtiva dele, ele não consegue compreender isso. Então é só você ver a interminável história das bandas da cidade, surge uma banda nova, aí aquele pequeno grupo de fãs ali, de pessoas que são realmente curtem o rock, falam, cara, essa banda é muito legal, isso aqui vai dar certo, e eles gravam e fazem clipes e etc, tocam nos festivais e pá, 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 e desaparecem. Quantas dessas você já viu na vida, Rafael? Sei lá, cara, incontáveis, né? Incontáveis. Talentos incríveis, sabe? Coisas criativas, coisas novas, coisas, enfim, pesado, leve, mais ou menos, sabe? De todo jeito, né? De todo jeito. E, e essa história se repete. Às vezes consegue ali assinar com alguém, dá aquele voozinho ali, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, faz alguma, mas desaparece, né? Eu acho que o caso mais emblemático aqui desses últimos tempos foi o Móveis, né? Móveis Coloniais de Acaju, chegou a tocar em novela e coisa e tal. Mas ainda assim não conseguiu sair do circuito, festivais, etc. Que é legal, paga um cachê legal, mas não tão legal, né? Não conseguiu romper ali aquela barreira do que o pessoal chama de midstream ou o que é que seja, né? Não sei as razões pelas quais a banda acabou, parou de trabalhar, não sei, não os conheço, só de observar de fora, né? A trajetória, assim, aquele cara vai, acabou, né? Então a gente tem recentemente aqui Dona Cislene, né? Foi, puta, que legal pra caramba e tal, vai, de repente foi. O próprio Scalene, que teve um grande mérito lá com aquele programa de TV, né? O programa da TV Globo, que chegaram a finalista do programa, isso deu uma grande visibilidade para eles a nível nacional, né? Mas ainda assim também não foi o bastante para gerar aqui na cidade, né, esse lance que nós tivemos nos anos 80, de porra, nós somos do rock, a gente é roqueiro, a gente curte. E, e vamos lá, né? Não tivemos. Eu sempre falo que o MX3 é um podcast de filosofia, cara. Né? Antes de música é Tá filosofia. certo. E você tá falando... Tudo é filosofia, né? Bom, Ou deveria ser. tudo nasce, né? Mas as pessoas pensam muito pouco sobre filosofia, cara, e é por isso que as coisas voltam a acontecer. Eu ia falar você falou das incontáveis histórias. Essa é a lei do eterno retorno, né? Do Nietzsche. E, cara, a questão do recontar uma história infinitas vezes, e não tem a ver também com essa falta de pensar o porquê que isso acontece de novo e talvez olhar um pouco do lado, né? Pode ser, podemos até olhar outros países para ver se o rock está experimentando isso em outros países, talvez sim, mas eu acredito que em alguns lugares haja uma sobrevida um pouco mais interessante. Agora, outros gêneros, outros estilos musicais, será que essas cadeias produtivas não estão muito mais estruturadas? E por quê? Por que se há cadeias produtivas, e a minha resposta é que haja, e eu gostaria que você falasse sobre isso. Se há cadeias produtivas da música, do estilo vizinho, que conseguem dar esse midstream, né? Que consegue pagar salários para as pessoas e que as pessoas consigam sobreviver, quais são esses estilos e o que eles fazem de diferente do rock? Hoje é muito convencional o pessoal falar do sertanejo, né? O grande fenômeno brasileiro, a verdadeira música popular brasileira sempre foi o sertanejo, né?
popular sempre foi o sertanejo, né? Que a gente chama de MPB, uma música extremamente elitizada, Elitizado. né? Quando surgem essas leis de incentivo à cultura, e o pessoal acha aí que quem banca o sertanejo é o agronegócio, não sei, não é o agronegócio. Olha aí, vamos falar disso. Não é o agronegócio. Quem banca isso são as leaks. É óbvio que há um suporte financeiro, econômico, né, do agronegócio, mas quem faz acontecer são todas essas leaks aí, muito lobby, né? Eu acho que é legal a gente falar o que são as leaks. As leaks são as leis de incentivo à cultura. Então entra aí Lei Rouanet, Paulo Gustavo, aí todos os fundos de apoio à cultura, são as linhas. Quando eu falo leaks, eu não estou falando de nenhuma lei específica, Tá. mas de todas essas leis de incentivo à cultura, Ok. né? Então, por exemplo, eles estão sempre botando. O sertanejo usa muito emendas, usa muito contratações de prefeituras, de estados, festivais, né? Então, eles se valem muito dessa grana, né? Então, tem todo um. Por quê? Porque é de fato uma música popular, né? Sempre foi a música popular brasileira, né? Nas regiões centrais, principalmente, né? Ali interior de São Paulo, Minas, Goiás, aqui e tal. Ao passo em que o samba tem seu espaço também, sempre teve. Mas, enfim, a grande diferença é que o sertanejo sempre viu isso como um negócio, como a necessidade de criar uma cadeia produtiva. Como viu em determinado momento a necessidade de furar a bolha e elitizar o seu produto, né? De trazer para um público de classe média, de classe alta, a sua música. E trouxe. E trouxe. Então hoje, o sertanejo ele atravessa todas as classes sociais. Todas as classes sociais. Ao passo em que o rock ficou preso ali numa classe B, né? Uhum. Um pequeno nicho ali de classe B, um pouquinho de classe A e tal, diminuiu, né? Uhum. Encolheu. Até porque essas classes não estão tendo filho, né? Exato, ainda por cima isso. É, o rap tomou conta do discurso antissistêmico, né? Discurso antissistema periférico, A né? subversão tá no rap Tá hoje. no rap, não, claro, tá no rap. Rock virou careta, virou É caretíssimo. trilha sonora de motociata, né, cara? Não quero falar sobre isso. É... Não, e mesmo o indie, né? O indie hoje ele ocupa muito mais aí do ponto de vista de mensagem, né? O indie hoje ocupa muito mais o local do que era MPB, do Chico Buarque, etc e tal. Ele tenta trazer muito mais essas temáticas, a temática de relações pessoais, a temática de amor, romântica, fala para uma classe elitizada, Uhum. né? Fala para uma classe muito pequena do Brasil, né? E às vezes a gente não tem noção, tá, gente? Mas quando a gente fala aqui de classe B, né? Parece que a gente está falando de gente riquíssima, né? Não é, né, Não, cara? não é, Não não é? é. Eu tô falando de famílias aí que ganham 10, 15 mil reais por mês, já são a fração aí de 3% da população, né? Então, enquanto que é isso, né? O sertanejo está falando para 100%, o rap talvez esteja falando para 80%, Uhum. 90%, nós estamos falando para 3%. E sem absolutamente, mas tudo bem, isso aí, decisão artística, né? A gente tem espaço para tudo. O amor, por exemplo, perpassa qualquer classe social, qualquer. Estou descredenciando o tema, não. Mas, enfim, é isso. Cada vez mais nichado. Talvez o rock esteja se tornando. Talvez não tenha que fazer, se torne o novo jazz aí, né?
que era uma coisa popular e Um passou a ser uma coisa da elite nichado. nichado. Talvez. Você acabou de falar uma frase de um grande amigo e produtor lá de São Paulo, que é o Maurício Hoffman. Ele falou a Uhum. mesma coisa. E É, né? ele é do rock, falou: Olha, cara, talvez o envelhecimento digno pro rock é virar o jazz. Talvez. E o jazz soube envelhecer, né? Sim, sim. Porque a gente tá falando daquela história do jazz lá dos anos 40, né? Dos Estados Isso. Unidos, talvez Europa, e que era um boom. O rock já teve seu boom. É, sim, sim. Então, tá na hora de aprender a É, envelhecer. envelhecer com Dignidade também. dignidade, com graça e dignidade. Talvez seja, talvez seja. Agora, voltando ao que a gente estava falando antes, né? Ah, queremos ou não queremos que Brasília seja a capital do rock, né? E se queremos, por que que nunca se planejou isso, o começo, meio e fim? Eu gostaria de ter um número, eu cheguei até a tentar levantar esse número, mas eu não consegui, que é quanto só o FAC, aí falando de Brasília, né? Quanto o FAC já gastou? Interessante. Quanto o FAC já gastou? E onde está o retorno desse investimento? Se não, de novo, o sustento da produção. Quanto ele gastou e quanto ele gerou? Pois é, quanto foi que saiu daí? E aí eu nem vou falar em dinheiro em si, em gerar dinheiro, mas em Ocupações. ocupações, em sucesso. É, Qual é o sucesso? Qual o objetivo desse investimento? sim. Qual é o objetivo desse investimento? Quantas pessoas deu no show? É exato, não nos shows. Hum, Quantas bandas saíram? Quantas bandas trouxeram fãs? Fãs, aquele que vai no show, que paga o ingresso pro show, porque isso é indispensável. É uma relação de consumo. O cara tá trabalhando, tá todo mundo trabalhando ali. Quantas pessoas pagaram para ver o show do fulano, do cicrano ou do beltrano? Onde está o sucesso de todo esse investimento? Né? Porque você, tudo bem, nós estamos tratando de verba pública, então não é uma empresa. A empresa quer gastar 1 milhão porque vai ganhar dois. isso. Ou, no caso do Brasil, né, você gasta 1 milhão para ganhar 1.500.000, né? Que as margens de lucro das atividades produtivas aqui são minúsculas, né? Mas enfim, você fala, não, eu quero gastar 1 milhão. Quero gastar 1 milhão. Mas eu quero que isso aqui seja, como os nossos deputados gostam de colocar no papelzinho, a capital do rock. E tá, onde estão as bandas, onde estão os roqueiros? Cadê o clima do rock? Cadê as casas de rock? Cadê? Cadê as pessoas consumindo rock, curtindo rock? Não tem. Não tem. E eu nem tô falando de voltar dinheiro pro cofre do Estado. Só tô falando de cadê isso? Pessoas na rua. Pessoas na rua curtindo. Não tem. Eu acho que você está propondo aqui, Rafael, uma coisa que a gente estava conversando ali no corredor. É um, é um olhar no espelho com honestidade. Sim, E você comentou a dificuldade, né, do brasileiro de pensar e criticar a sua própria ação. E é. aí agora a gente está falando assim do brasileiro artista, Artista. que né, normalmente é uma vaidade, assim, a flor da pele. Será que isso não tem atrapalhado a nossa reflexão sobre como resolver os problemas para a gente construir talvez essa utopia, É. ou menos, muito menos que uma utopia, mas assim, um cenário mais rico, mais cultural, mais circulante? Cara, sim, né? Eu entendo, eu entendo, enfim, eu também sou artista, também convivo com artistas, também tenho minhas vaidades, né? Mas
E é isso, o artista é isso, ele tem a visão, ele quer executar aquela visão, né? Então talvez seja um olhar um pouco pequeno, um pouco curto, Curto alcance. em que o artista quer ver a própria obra feita e apenas feita, né? O artista quer ver a própria obra feita e só. Então, muito pouca gente, são poucos os artistas que eu conheci aqui que tem uma visão maior da coisa, que querem, por exemplo, quando chegar aí, claro, eu vou falar de música, porque é onde eu transito. É... Então, são poucos os artistas que querem promover uma experiência mais ampla para o seu público, né? Que busca criar o seu público. Fala, não, são poucos os artistas que se dedicam aí a essa bendita internet, suas redes sociais, quer queira, quer não, elas são um veículo hoje, né? E são poucos os artistas que chegam, que têm coisas básicas como um figurino para um show. São poucos, né? São poucos que trazem, vão fazer um show e trazem algum apoio visual, uma projeção, uma imagem, São poucos. São poucos. O mais comum é você chegar lá em um show, o cara tá lá com a camiseta, com a roupa que ele anda todo dia, ele sobe no palco, toca as músicas dele, junta as coisas e vai embora. Ó, tá aqui minha arte, é essa aí, né? Me achem, né? E não é mais assim, né? E não é mais assim. Então, não sei, eu não sei dizer. E aí, se você chama um cara e fala, bicho, faça mais, ele fica chateado com você. Fica A chateado culpa com é tua. você. É. Pô, A culpa é você tua chama um que artista e fala, cara, por que você não faz assim? Por que você não vai pra internet? Por que você não vai fazer isso? Ah, porra nenhuma. Tal. Babaquice, não sei o quê, papapá. Eu sou artista. Mas, cara, não basta, né? Não basta. tem que ser agente, né, cara? Tem que ser agente de si próprio, tem que ser marqueteiro de si próprio. É assim que é hoje, né? E aí, de novo, né? Ah, eu vou fazer isso pra quê? Eu consegui entrar no festival A, no festival B, no festival C. Eu consegui um negocinho. Peguei lá um festival, os caras me pagaram 5 mil de cachê. Meu cachê agora é 5 mil. Pô, legal, cara. Quantas pessoas você põe dentro de um evento pra ver você? Uhum. Ah, 20, 30. Tá, então, Não tem esse público. é. Você falou uma coisa aí muito interessante que é nunca se planejou onde se quer chegar, né? É. Ah, isso me lembrou muito uma frase de um professor meu. Ele é urbanista lá em Medellín. E ele, uma das principais atividades dele é rodar cidades do mundo para estudar como é que estão pensando os problemas do urbanismo. E nós estamos falando de Medellín, que saiu lá dos anos 90, com, né, a crise do cartel, né, de Medellín, Pablo Escobar, atentados, né, aqueles atentados horrorosos, chegaram a explodir avião, quem viu a série Sim. Narcos, enfim, vai ver essa história. Então eles saem de uma história assim, o fundo do fundo do fundo do poço, e é óbvio que é uma cidade que ainda tem questões, muitas questões, né? Mas a Medellín, em 30 anos, ela mudou de posição, inclusive não só pensando na questão da segurança. Era uma questão assim, de vida ou morte. As pessoas estavam pensando em vida ou morte. Mas isso se espraiou para todos os setores. Para transporte, para empregos, para música. Sim. Ele cita lá, ele cita inclusive que Medellín, nos últimos eles citam os números assim, mas assim, os Grammys latinos têm sido ganhados constantemente pela Em Medellín. Colômbia Aham. e 80% da Colômbia são De artistas de Medellín. Medellín. É. E ele cita que boa parte desses artistas eles passam pelas experiências
dos laboratórios de cultura que ficam especialmente nas periferias. E esses laboratórios de cultura foram construídos nesse contexto. E qual que é o grande contexto? Cara, eles começaram uma grande conversa. Colocaram as cadeiras em todos os pontos da cidade e faziam conversas ativamente. Como é que a gente vai mudar a segurança? Como é que a gente vai mudar o transporte? E aí, assim, as coisas foram mudando. E a questão de segurança pública, que era inicial lá, Medellín foi lá para Agora é baixo. uma questão Lá para secundária. baixo. Lá para baixo. Mas, assim, de reduzir mesmo em níveis muito baixos. E você vê a possibilidade, né, de transformar a música numa atividade produtiva com baixíssimo custo, né? É muito barato, bicho. É muito barato você transformar a música em produto, né? O custo é muito baixo. É muito diferente de indústrias, é muito diferente de alta tecnologia, é muito diferente. Tá certo. É um investimento. é, Primeiro que você já tem toda a matéria-prima, tá pronta. Toda a matéria-prima da sua indústria está pronta, esperando para ser embalada e entregue, né? Já começa daí. Aqui nós temos um contingente imenso de apaixonados. Brasília é um negócio impressionante, porque só pode ser apaixonado mesmo, porque Sim. não tem sentido você hoje ter um estúdio, ter uma produtora de gravação, né? Se você pensa economicamente, não faz sentido. Uma sala de ensaios não faz sentido, né? Pouco sentido econômico. Não faz sentido. Você pode botar esse dinheiro numa lanchonete, num girafas aí que você vai girar melhor a tua grana, né? Agora, o que falta é planejar em transformar isso em produto. Aí requer um planejamento. Nesse caso, entraria, sem sombra de dúvida, o poder público, né? As secretarias de cultura, e daí como transformar isso numa visão de Estado, né? Não pode ser uma visão de governo efêmero. É Tem uma que ser visão uma de. visão de Estado, tal, Só complementando, eu acho que é uma visão de interesse público. interesse público. E, assim, não enxergarmos é, essa, a mão do Estado, como o grande patrocinador, o Não, grande mecenas, mas como um espaço de debate e um espaço de ação, de né? ação, claro. Eu não acredito, eu não descarto o dinheiro público como importantíssimo, fundamental para que essas coisas funcionem. O problema é como esse dinheiro é gasto, né? Porque esse dinheiro é gasto em centenas, milhares de ações pontuais, Fragmentado. fragmentado, onde o evento, o festival, o disco, o vídeo se encerra ali em si, né? Como são microprojetinhos que começam e terminam e são só ali. Tanto que aqui a gente recebe quantos festivais aqui na cidade, né? Grandes festivais de Porão do Rock, de Coma e todos os outros menores aqui da cidade, piquenique, não sei o quê, e todos os festivaizinhos que vai se fazendo aí na cidade. E quando eles terminam, não tem mais público de rock, né? Então você pega um Coma, um negócio lindo daquele de música alternativa e etc e tal. Você encerra aquilo lotado de gente e tal, mas final de semana, acabou o final de semana, no outro final de semana, de repente aquelas bandas, aqueles artistas, os locais, eles vão tocar nas casas da cidade e as casas estão mais ou menos, tá vazio, lá não dá, se cobrar o ingresso o cara não paga, né? Ninguém vai, né? Então, enfim, é óbvio que esse formato não deu certo. Para mim, isso é muito claro, né? Esse formato não deu certo. É necessário aí alguém vai ter que sentar um dia numa cadeira,
vai olhar os orçamentos, as verbas disponíveis para o FAC 2026, 27, 28, whatever, qualquer que seja, e vai dizer assim, cara, como é que a gente faz para que isso não aconteça? Né? Interessante. Ou vamos simplesmente continuar nesse formato? Talvez seja uma escolha. Talvez seja uma escolha. Mas aí, se a escolha é essa, então, beleza. Mas essa escolha é uma condenação Eu acho que é. ao eterno voo de galinha, E ela ao entra. suave É, fracasso. mas eu acho que ela atende perfeitamente bem, não ao animal político, como você falou, mas ao animal eleitoral, né? Porque há uma diferença muito grande, né? Entre o animal político e o animal eleitoral. Mas funciona bem para o animal eleitoral. O animal eleitoral é aquele que não quer pensar muito, né? Não, ele pensa de 4 em 4 anos. É bem diferente do animal político. Bem diferente do animal político, né? O animal político ele pensa nas relações. Talvez, se fôssemos guiados por animais políticos, alguém pensasse em falar assim, cara, eu vou fazer isso daqui para durar, Uhum. né? Acho que pouca gente sabe da história e eu não cito isso como um exemplo que deve ser feito, não, mas o samba. O samba foi uma escolha de Getúlio Vargas. Tu sabia disso? Não sabia. Es- Interessante isso aí. Desfiles das escolas de samba, esse formato. Getúlio Vargas. Projeto de Quando Estado mesmo. projeto do Estado, quando ele foi lá e buscou criar, e aí acho que isso é conhecimento comum, né? O Estado Novo buscou lá na antropofagia da Semana de Arte Moderna de 20, criar essa identidade nacional, o samba foi uma escolha. Né? O samba foi escolhido. Olha, vou fazer isso aqui, perpassar as camadas sociais, isso vai ser a música do Brasil. Essa vai ser a música do Brasil. Feita no Brasil, para brasileiros, né? De brasileiros. O nosso então criou todas aquelas estruturas de escola de samba. Claro, o Estado Novo, as marchinhas de ódio ao governo e etc e tal, tudo aquilo das ditaduras aconteciam e tal. Mas está aí, até hoje tem desfile das escolas de samba, o país para acompanhar Uhum. aquilo e né, o samba ganhou o mundo, enfim, né? Isso é muito interessante porque se é para termos escolhas, né? Que elas sejam corajosas, né? Não tenham É, esse curto sim, alcance. exato, exato. E é claro, a gente não precisa escolher um, né? A gente pode escolher, por exemplo, a diversidade cultural, Perfeito. diversidade artística, né? A gente pode escolher isso, né? E a gente pode dizer que, poxa, como eu aqui afirmo que o rap hoje é a música da contestação, que o sertanejo é a música popular, né? É, o funk é a música transgressora jovem. Mas a gente não precisa ter mais coisas, não pode ter mais coisas. A gente não pode ter rock, não pode ter jazz, não pode ter blues, não pode ter MPB, né? Enfim, pode. Por que não pode? Por que não pode? É muita gente nesse país, né? É muita gente. E as pessoas não gostam só de uma coisa ou de outra, né? Claro. Né? E a mesma pessoa pode gostar de muita Pode, coisa. pode, pode. O cara pode ouvir, né? Eu, particularmente, gosto de um monte de coisas, né? Sendo essas coisas populares ou não, mas eu gosto de um montão de coisa. Você gosta de um montão de coisa. Elas podem ser mais populares ou menos populares, mas por que não? Por que que não? O cara que tá lá no samba não pode ouvir um rock legal Exato. e o cara que tá no sertanejo também não pode ouvir um jazz, pode ouvir, ele precisa ser exposto, ele entende, né? Precisa ser tem todo um tratamento que você dá a uma manifestação cultural. E aqui entre nós, o rock não é exatamente uma música complexa e difícil de ser consumida. Não é. Não é. O rock é fácil. Não é como o jazz se tornou hoje, né? Uhum.
depois do bebop, que virou, como dizia o Miles Davis, rocket science, né? Não, não, o rock é uma música simples e é isso, né? 3 acordes resolve a coisa, cara. Enfim, né? Tem mais complexo, menos complexo, mas é isso aí. Dá para consumir, né? Nós já falamos aqui com o Rafael, empresário, com o Rafael, filósofo. Falamos também com o Rafael, político. Espero que ele se torne um animal político e conduza. Pode embrulhar esse episódio e fazer a tua plataforma. Agora vamos falar um pouco do Rafael, artista. É. Porque afinal a arte move, né, cara? A arte nos move. Como é que tá a tua banda, a banda Laika? Houve a banda nasceu aí antes da pandemia, né? Essa banda nasceu antes da pandemia e, ao contrário da maioria delas, né? A gente aumentou a nossa produção, a gente se tornou muito mais forte durante a pandemia, né? Onde nós resolvemos produzir, né? Então, a gente tinha lá uma ideia, criamos as músicas, ensaiamos, arranjo tudo bonitinho e coisa e tal. E a nossa ideia era em 2020 ir para estúdio, gravar e etc, né? E aí veio a pandemia e surgiu a ideia de, então vamos gravar em casa, né? Alguém sabe? Não, ninguém sabe. Vamos aprender, bicho. Se vira, né? E nos viramos e produzimos nossas músicas, produzimos nosso álbum, tudo dentro de casa, né? Cada um na sua parte, mandando pela internet, enfim, fizemos tudo. Os clipes foram feitos dentro de casa. Maravilhoso esse clipe. Esse foi produzido na pandemia, onde eu resolvi fazer uma clipe de animação. Você já fez animação alguma vez na sua vida, Rafael? Não. Não é Mas inteligência artificial, cara. É o não, cara isso aqui, ó. foi antes. Isso foi antes da inteligência artificial. Agora, muito provavelmente, se existisse inteligência artificial lá, teria sido feito com, né? É porque não tinha. Se tivesse, é... Sabe que o primeiro contato que eu tive com a Laika e eu vi uma animação foi por meio do teu irmão. Já vou mandar um abraço aqui pra ele, o Guilherme. Guilherme. Guilherme, ó, Opa. camisa aqui da Isacão, ó. Eu e Guilherme, a gente já pedalou anos e anos. Sempre um Massa. prazer lá no spinning nosso de cada dia, lá na Isaac Rocha. Também um abraço pro Isaac. E o Guilherme me mostrou, ele falou, cara, meu irmão tá fazendo essas animações. Eu falei, cara, não é possível, cara. Como é que tá fazendo isso aí? Enfim. Tempo e dedicação, né? Muito legal, cara. Agora, Uma estética. curiosamente, quando terminou a pandemia, nossa banda acabou. Curioso, né? Normalmente foi o contrário, né? Entrou na pandemia, as bandas acabaram, a Laika deu um salto aí, Aham. né? Mas quando terminou a pandemia, a banda acabou, né? Enfim, acho que aí entrava aí voltamos ao mundo real, né? Então o mundo real é o quê? Bicho, a chatice, ensaio, né? Rede social, tem que ficar naquela coisa, e tem que ficar mesmo e tal. E aí o pessoal, porra, não tô nessa, cada um foi para um lado e aí acabou. E agora, muito recentemente, o Gustavo me procurou e falou: porra, bicho, vamos ressuscitar. E aí estamos ressuscitando aí. Estamos ressuscitando a banda. Sou eu, o Gustavo, Lelis, Vitor no baixo. Agora é o Vitor no baixo. O Arthur Cesário na batera. Quais são os projetos da Laika? Por enquanto, remontar a banda, né? A gente ainda está bem inicialmente mesmo, estamos começando aqui. Então o projeto agora é montar essa banda, passar pelo repertório antigo, né? Uhum. Passar pelo repertório antigo de novo e começar a criar coisas novas. Um som é o rock progressivo dos anos 70. A A inspiração. inspiração é essa. A inspiração é essa. Muito, muito Yes, muito Gênesis, muito Clube da Esquina, porque não? Sim, sim. Tem, né? Muito Legal. de
Mas é isso, né? Por aí o meu grande inspirador nisso tudo é o Peter Gabriel, né? Esse Peter Gabriel dos anos 60, 70, né? Uhum. Músicas que contam histórias, que, né, que buscam narrativas com começo, meio e fim, e Animal, não. animal. É uma coisa que me toca muito, me interessa muito, e eu gosto muito disso, porque eu gosto, aprendi a gostar ouvindo isso, de músicas que se movimentam, né? Conta um universo ali, uma tragédia, né? Exato, e que elas não são sobre uma fotografia específica, né? Porque eu vejo muito isso na música pop, e por mais que a gente queira fazer coisas assim, a nossa música é um pouco pop, né? Mas músicas que contam sobre um mood só, né? Fala, poxa, estou feliz na balada, curtindo. Tô triste porque tomei um chifre, né? Tô triste porque não sei o quê. São, eu acho que não, eu vejo a música mais como cinema, como literatura, né? Você não vai ver um filme sobre um cara numa festa. Você não vai ver um filme sobre isso. O que, Isso é que uma, aconteceu? Não, é isso. O cara tá na festa é e uma cena, né? é uma cena. É uma cena. Perfeito. É uma cena. Eu acho que, né, esse cara foi na festa, ele conheceu alguém, ele se apaixonou, é, eles tiveram um amor muito bonito, esse amor acabou e gerou uma tristeza, talvez eles tenham se reencontrado e a coisa aconteceu de novo, né? Então eu acho que é por aí, assim. Eu gosto de ver música, eu gosto eu gosto de fazer música assim, né? Que conte, que ande entre emoções diferentes, sensações diferentes e, e- e isso, sim. A vida é tão ampla, né, cara? É, Pra gente tentar ficar na mesma tecla, assim, né? é, Fui chifrado, fui chifrado, fui chifrado, fui chifrado. assim, tudo bem, vale, né? Vale, sou eu, né? Sou eu acho que o que me move, né? É isso, né? É você contar mais coisas, né? Esse clipe que tá aparecendo aqui mesmo, aqui, essa aqui é uma música sobre uma história, no caso, toda a nossa história da vida no planeta, né? Isso aqui é uma viagem aqui que Muito legal. a ideia é que comece com a vida, onde começou a vida no nosso planeta, até o dia em que nós saímos do planeta. Estamos chegando aí. Não, saímos, né? Já saímos, né? Sim, mas É, talvez a é, disseminação. isso. Então foi quando conseguimos pela primeira vez enxergar a Terra do lado de fora, né? Então é Muito mais ou legal, cara. menos essa a ideia, né? E dentro de um. E quão pequeno é essa coisa grandiosa que é a vida, né? Quando a gente se afasta. E daí que vem uma citação ao Carl Sagan, que é o Pálido Ponto Azul, que é uma tradução romântica de ponto azul claro, Uhum. né? Ah, agora eu Uma tradução entendi. um pouco mais romântica, né, do Carl Sagan, em que ele pede para que a sonda Voyager, quando estava Saturno, casa do cacete, que ela fizesse uma manobra e tirasse uma foto da Terra de lá, de onde estava. E era só um pontinho azul claro, né? Lá. Então se você pensar, né? A ideia é essa: toda a vida foi criada, tudo que a gente conhece, né, tudo, tá aqui, ó, naquele tequinho lá, né? Então, isso mostra um pouco de humildade pra gente aqui, de falar, olha, cara, Muito né? pequeno, A né? gente é muito pequenininho, né? Muito legal. Muito Então, legal. a ideia é um pouco essa, né? Muito legal, cara. E citando um outro astrônomo, Marcelo Gleiser, ele tem uma frase muito legal que até o momento, o ser humano ainda é a única forma do universo pensar
sobre si mesmo. Então, Sim. é aquele pontinho azul, mas por enquanto a gente só conhece esse pontinho que é o universo pensando sobre si mesmo. Quem quiser conhecer esse clipe maravilhoso e o som da Laika, onde é que procura, Rafael? A gente tá no Spotify, YouTube, Deezer, tem todos lá. É Laika com K e um cachorrinho. A própria Laika que foi pro espaço. Laika, Maravilha, isso, maravilha. Cadê? O primeiro ser vivo a sair, né? Aqui no clipe a gente ilustra com um humano. Maravilha, cara. Que maravilha. Muito bom. Depois dessa aqui, cara, depois desse papo que foi até o espaço sideral, considero missão cumprida. Rafael. Legal, cara. Valeu. Grande prazer ter essa conversa Prazer aqui é contigo. meu, Papo reto, com muita crítica, muita reflexão, muita filosofia, mas importante. Legal. Obrigado, Rafael. Obrigado a quem estiver assistindo aí a gente. Agradeço também. E vamos lá. Pensar um pouco saída além do solo. E espero que você pense aí sobre ser um secretário de cultura, porque seria muito legal. Eu tenho um problema, assim, eu gosto muito de política, mas eu odeio político. Pois é. Por isso que você daria um bom político. Este é o Rafael Lago, artista, empresário, músico, filósofo. E eu sou o Eduardo Pastore. Este é o MX3. Assista este episódio porque ele fala da história da emoção humana neste cantinho chamado Brasília. Valeu.